Quando a alma desperta e contemplando a essência da criação, enxerga essa essência também em si mesma. Desfazem-se de uma vez em golpe poderoso de luz as ilusões que carregamos ao construirmos os conceitos de tempo e espaço em que estamos aprisionados, ilusões que carregamos dentro dessa prisão muitas vezes há uma multitude de milênios. Quando a alma abre os olhos, desperta, pois, contempla a essência e entende que nela essa mesma essência sempre habitou. Cumpre-se a palavra que na consciência crística de Jesus de Nazaré nos foi trazida no último movimento da canção cósmica que é o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão ao Eterno. A visão do Eterno não demanda transformações daquilo que não necessita ser transformado, porque em nós essa essência jamais intocável, indelével e de natureza divina que é, jamais poderia ter se transformado em coisa alguma de menor. Nós, com o poder divino distorcido pelo comando do ego, é que decretamos uma escravidão voluntária que muitas vezes no delírio de grandeza nos parece o contrário, criando mundos e mundos de ilusões sucessivas, na roda que um dos grandes avatares que veio ao mundo, Siddhartha Gautama, nos anunciou como a roda kármica, a roda de ilusões do Sansara. Quando a pureza de coração se faz e a essência que jamais foi tocada se revela, desfazem-se os conceitos quanto a transformações, a transmutações, porque o que ocorre é apenas o contemplar de algo que sempre esteve ali. E como sombras, as ilusões se vão. É isto que nos é proposto pelos grandes mensageiros que vieram ao mundo, entre eles incluído o Rabi de Nazaré, que expressou a consciência crística com toda a sua plenitude, nos mostrando que bastavam atos simples, que podemos traduzir nos valendo da contribuição que outros tantos avatares nos deram antes e depois dele. Porque ele mesmo disse, outros virão, farão coisas maiores do que as que eu fiz. Porque o Eterno está em todos e em tudo, em cada um. Essa consciência crística nos diz, quando nos pede que contemplemos a Deus com pureza, que para revelar essa pureza bastam duas coisas: o amor, a dedicação completa ao divino em tudo
em todos, inclusive em nós mesmos, sem nenhum laivo dos atributos do ego, o orgulho, a vaidade, a sede de poder, a sede de riquezas, as sedes insaciáveis. Esses simples movimentos, onde o amor, trabalhado com sinceridade, se faz logo presente em toda a criatura de boa vontade, usando a vontade para aprender a amar, e amar em plenitude com o perdão como corolário supremo, para que possamos pedir perdão. Esse amor possui a força incoercível que desfaz os milênios, desfaz os grilhões e finalmente liberta da cegueira, da surdez e da mudez espiritual nossos egos aprisionados. Os tempos que chegam e tocam a humanidade convidam a todos, sem exceção e sem marcas, sem sectarismos, que muitas vezes se apresentam sutis, sectarismos que se encontram enraizados dentro dos nossos corações, e não apenas na exterioridade que seguimos, sem sectarismos nenhuns, libertos, poderemos seguir como crianças, nos entregando por completo aos braços do Eterno, que é Pai e Mãe, e ouviremos a voz do pastor dizendo: ovelha perdida, estás de volta ao aprisco. E como cantaram para o menino que nascia em Belém, simbolizando a centelha que reaparece dentro do templo de nossa alma, os anjos e arcanjos cantarão para cada um que desperte, porque cada um desperto será alguém capaz de despertar a outro e mais outro, até que outro e mais outro sejam um só. E a chave que nós, em nossa ilusão, temos negado a nós mesmos e aos outros, sob todas as aparências que o ego queira dar, é uma só: amor. Amor incondicional. E tudo aquilo que Ele faz surgir à sua volta: tolerância, paciência, mansidão, mas jamais a ausência de força. Esse mistério nos é proposto para que o resolvamos. E a solução passa pelo mergulho na essência divina que vive em nós. Orar, meditar e viver essa essência a cada dia, para que cada dia se baste em si mesmo e nos traga o infinito em seu seio. Os nossos olhos se abrirão. Que a paz possa estar com todos, meus irmãos.
Traz outro. Uhum. Beleza. Não vamos desistir quanto à misericórdia. Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Os de sempre, os pela primeira vez, aqueles que... Né, Maurício, Mali? Muito bem-vindos. Só falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente acende essas duas velas com uma intenção absolutamente própria, usando de um conceito que nos vem de muitas visões religiosas. As duas velas significam a dualidade que tem que se juntar. A vela que fica à minha direita, virado para cá, aparentemente à esquerda de vocês, é a vela que a gente se vale como função de misericórdia. Essa daqui se vale como função de justiça. Justiça bem entendida, porque justiça, a palavra justiça não significa necessariamente julgamento, ao contrário. Não fui eu quem disse isso. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, quando diz que o Consolador virá ao mundo, o Espírito Santo, o Paráclito, o Menachem, o Messias. Essa é a palavra, quer dizer Paráclito, Menachem em hebraico, Paráclito em grego. Ele diz que ele esclarecerá ao mundo quanto à justiça, ao juízo e ao esclarecimento espiritual. Ele, portanto, separa o significado entre os dois conceitos, justiça e juízo. E é muito claro, quando diz justiça, porque eu vou ao Pai. Eu não é o Jesus de Nazaré, figura humana, falando, mas sim a consciência crística que estava dentro dele. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. E ele diz que eu vou ao Pai, o que completa inteiramente o significado da palavra justiça. Justiça vem de justo. Justo vem exatamente daquilo que a gente usa no corriqueiro como algo que está justo, ligado, colado. Porque isto vem da palavra jugos, do latim, do hebraico yehud e do sânscrito yoga. Yoga é nos reunirmos ao sagrado. E, portanto, quando Jesus, não Jesus físico, mas a consciência crística nele fala da justiça e do juízo, ele está diferenciando bem quando ele diz eu vou ao Pai, eu me ligo, o Cristo se liga ao Pai e todos devem fazer o mesmo. E é assim que ele diz isso, ele continua dizendo, ao juízo, porque ele diz o príncipe desse mundo já está julgado, que é o ego. Mas ao ir ao Pai, essa união com o Pai reflete o conceito de justiça que nós estamos querendo sempre que essa vela... Quando essa vela não acende, significa que nós estamos... E como a gente está aqui num trabalho espiritual, isso aqui não é uma palestra. Para aqueles que vêm pela primeira vez, é sempre bom que a gente esclareça isso. Né? E o que eu faço aqui é tentar transmitir com a maior precisão possível, e eu confesso para todos que não é tão fácil muitas vezes, não por nada, mas por todos nós. É um trabalho espiritual que transcende o nosso ambiente, se inclui num trabalho espiritual muito maior que está sendo executado hoje no planeta inteiro, para deixar assinalado que esta casa, ao gente dizer que o trabalho espiritual que acontece aqui, não estamos querendo hierarquizar esse trabalho, é maior ou menor, não. Esse trabalho nem único é. É um trabalho que se soma a uma rede que está trabalhando no planeta o tempo inteiro, ainda que oculta para a maioria das pessoas que não têm olhos de ver. Portanto, o que se faz aqui é um trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual se reflete. Por isso eu deixo essas luzes acesas aqui, para que me sirvam de parâmetro. Como acontece hoje que uma vela não acende, e a vela da misericórdia, o que eu interpreto é que a gente entenda aqui que nós vamos falar de misericórdia o tempo inteiro, quando a gente fala dessa semana. Quando nós estamos nessa semana, graças a Deus que estamos aqui numa semana santa, que ela sim é bastante própria, bastante única, porque ela reúne forças que estão ainda separadamente vistas pela humanidade, porque cada um tem um ismo próprio,
E o que a gente vai fazer hoje aqui é o contrário, tentar sair fora desses ismos, para entender que o que se faz, o que se deveria fazer numa semana dita santa, são outras coisas além do que os nossos tradicionais, as nossas tradicionais abordagens externas. Não que elas não sejam válidas, são validíssimas. Mas as abordagens mais profundas, seja por qualquer ponto de partida que a gente tenha, sejamos cristãos, sejamos judeus, eu me estendi um pouquinho, Valéria deve ter aviso, mas já que a gente está... Cadê a outra vela? Vem? Então vai. Você deu aviso e vai lá, por favor, desculpa de tirar o horário. Boa noite mais uma vez, sempre bem-vindos. O aviso é curtinho, é só lembrar que essa sexta-feira, sendo feriado, a casa está fechada, né? Então, o feriado até diferenciado. E o outro é mais um lembrete, acho que estou tendo uma consonância aqui, sempre salientar a importância de a gente estar realmente sentado às 19h30. Hoje estava até bem legal. Está todo mundo sentado, concentrado, porque isso tem uma importância tudo que virá depois. E sempre lembrando de desligar os celulares, por favor. Então é muito importante que a gente lembra isso. E o outro é mais um pedidinho, também contar bastante com a colaboração de todo mundo, que a gente tem encontrado com alguma frequência copinhos de água no chão e garrafinhas. E o copinho, assim, a gente às vezes mesmo sem querer, esbarra com o pé e a gente só vai ver isso no dia seguinte. Molha o café, danifica um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho, então para que todo mundo possa estar cooperando com esse cuidado, com esse carinho com a casa. E a sua garrafinha, terminou a palestra, ela está vazia, faz esse favor, essa gentileza, pega a sua garrafinha e também joga no lixo, na lata de lixo mais próxima, tá bom? Só contar com a ajuda de colaboração de todo mundo. Obrigada. Obrigado, Valéria. O fato da meditação, porque eu trabalho aqui, sempre bom essa lembrança, ele não cessa. Esse trabalho nessa casa, ele ocorre como toda casa de trabalho, ele vira 24 horas por 24, independente da presença de pessoas aqui. Então, nas segundas-feiras, o que nós temos aqui é um trabalho de uma característica específica e o intervalo antes que nós comecemos o nosso encontro, esse intervalo em que abre o salão, ele deve ser utilizado para que a gente aproveite bem. Eu queria ter essa chance de poder estar sentado aqui meditando entre 7 e 8 horas da noite. Eu acho até que, se vocês quiserem saber, talvez seja o melhor momento, até melhor do que o que a gente chama de palestra aqui. Porque é nessa hora que a gente se interioriza e a gente tem o nosso próprio canal com a divindade de uma forma mais clara, mais segura. Então, não desprezem isso, né? Não venham para cá para conversar, para falar, porque não faz muito sentido, né? Se quiserem conversar, podem fazer lá fora, enfim, ninguém proíbe aqui. A nossa disciplina aqui, ela tem um grau de... procura ter um grau de clareza e amorosidade muito nítido, mas o fato é que aqui dentro a gente deve manter esse estado. É bom que assim seja. Bom, gente, o Otto não está hoje aí, né? Vamos lá. Eu já antecipei um pouco, mas hoje eu vou trabalhar com isso aqui muito perto do lado. Isso foi escrito ontem, como sempre, de madrugada, né? Mas como foi muito claro, uma espécie de... Eu vou tentar seguir aqui, logicamente que são pontos apenas de sinalização, mas é importante que eu siga a ordem como está posta aqui, para que faça sentido o nosso encontro de hoje. Nós estamos numa Semana Santa e a conversa tem o tema de um salto para uma liberdade. De quê? De consciência. Um salto que é, na verdade, o objetivo de nós todos. Saibamos ou não saibamos. Você acende para mim, Valéria? Depois ela não acende, pode dizer que eu que não tenho Então tá, vocês não são tá Então vamos lá. Bonitinha ela aqui, ó. Como é que funciona aqui? O pavio veio junto. É porque quando ela amanhece o cabelo sai. Parecia que havia água nela, né? A gente acende aqui mesmo, vamos ver se não der, a gente vai na outra vez.
nós temos esse ano uma conjunção muito favorável, como temos tido já sucessivamente no ano de 2018, de eventos vibratórios que chancelam, né, uma oportunidade enorme para todos nós aproveitarmos. Na verdade, esses eventos se repetem todos os anos, mas esse ano, mais do que nunca, há uma conjunção, né, aparentemente por coincidência, de datas que são comemoradas de uma forma separada, infelizmente. Quando a gente se refere à Semana Santa, especificamente nas tradições cristã e na tradição judaica, e que o tempo levou a uma dissociação absurda dos conceitos, dos códigos, que são, na verdade, os mesmos e únicos nesses dois movimentos, nessas duas percepções. Porque Pesach, né, em hebraico, e a Páscoa cristã se referem ao mesmo processo, ao mesmo movimento único que esse movimento nos foi trazido em código pelos grandes predecessores, aqueles que avançam, os avatares que avançam na frente da humanidade. E a Semana Santa, geralmente, porque um calendário é lunar e o outro é solar, ela se dissocia em datas, então a coisa fica completamente dissociada na mente, tanto de uns quanto de outros, né? E esse ano não. Esse ano nós vamos ter uma coincidência de que o Erev Pesach, quer dizer, a noite onde se faz o primeiro encontro do Pesach judaico, coincidirá com a Sexta-feira Santa dos cristãos. Há coincidências ao longo do tempo, mas esse ano especificamente. E o tempo que precede essa Semana Santa, tanto pela ótica cristã, que são os 40 dias da chamada Quaresma, que vem desde o Carnaval e se completam na Semana Santa, quanto, vamos chamar assim, a concentração de forças para aquele que tem uma visão mais profunda do judaísmo, que vem mais especificamente desde Tu B'Shvat, que é o dia 15 de um mês, no mês de Aquário, que geralmente cai em janeiro, final de janeiro, e que vem até o Pesach, são momentos vibratórios muito importantes, porque está terminando o ciclo astrológico que nós fazemos todos os anos, a aparente volta em torno do Sol, que eu repito aqui cansativamente que não é uma volta, é uma elipse, porque o Sol vai embora também caminhando, então, na verdade, o círculo nunca se fecha, mas esse processo que nós chamamos, né, do ciclo astrológico tem todo o sentido nas nossas vidas atuais, né, no nosso estado atual de consciência, porque ele reflete com precisão, como se fora um supercomputador cósmico, todo o processo que nós chamamos kármico. Nos registros acásticos, vamos chamar usando um termo sânscrito, né, que estão expressos nas energias que os planetas e as constelações vinculadas ao zodíaco emitem para nós, esses registros não são nada, não são bombardeios. Hoje nós sabemos que tudo que move a criação é basicamente informação e energia. Não há energia nenhuma dissociada da informação. Um exemplo natural que nós temos aqui para entender é que se nós ligarmos a internet aqui, né, ou melhor dizendo, um aparelho de rádio, né, ele vai sintonizar ondas de rádio que carregam informação, as vozes que a gente vai decodificar no aparelho. Portanto, a criação inteira é isto. E nós, no nosso estado de consciência, optamos por nos mergulharmos dentro de um processo comandado por uma lei kármica e que é regido pelas energias / informação que nos chegam pelas vibrações específicas que passam pelas constelações que formam a eclíptica zodiacal, porque não são escolhidas ao acaso, é porque há um plano onde essas constelações circulam e portanto, aparecem para nós como, né, a esfera zodiacal, que antigamente se pensava que ela girava em torno do planeta. E esse processo todo nos carrega de energias. Ele emite o nosso karma, individual e coletivo. Cada um de nós tem um mapa astral de nascimento e tem mapas astrais evolutivos, os chamados trânsitos. O que acontece normalmente na nossa vida? Nós não damos a mínima bola para isso, ou quando damos de uma forma fatalista. Enxergamos o que chega através dessas informações pelos bons conhecedores da astrologia, não o astrólogo de jornal, que esse, né? E essas informações chegam para nós
e deveriam ser entendidas como: ok, o que eu preciso fazer para que o que está sendo de bom se mantenha e o que não está seja afastado? Todo o processo de todos os grandes avatares é exatamente para que nós nos libertemos desse círculo, dessa cadeia que está expressa, especificamente nas energias / informação que estão interagindo conosco o tempo inteiro. O universo é holográfico, é uma unidade. O conceito da holografia nos permite hoje entender isso, que tudo se reflete na unidade, seja a nossa unidade, seja a unidade de um átomo, seja a unidade de uma partícula que nós nem conheçamos, ou de uma onda que nós nem saibamos. E no maior dos, chamamos dos corpos celestes, ou no maior dos universos, isso tudo é uma grande unidade trabalhando. E o conceito de computação, que a ciência humana conhece há poucas décadas e que nós nos orgulhamos tanto, né, de que é algo que descobrimos a computação e realizamos computação a partir de construímos equipamentos de computação velozes, nada mais reflete do que esta consciência cósmica, porque nós somos parte dela. O nosso orgulho, a nossa vaidade nos faz acreditar separados de uma coisa da qual nós jamais fomos, nem jamais seremos. E o orgulho é que faz mover-se o ego. Seja o ego de um cientista, seja o ego de um sacerdote, seja o ego de um professor, seja o ego de qualquer um de nós. Essa Semana Santa, quando a roda astrológica faz a volta, nós chegamos no signo de Áries. E o signo de Áries, que é o primeiro signo astrológico da renovação do ano, é sempre uma semente que nos é entregue para que a gente diga assim: vai continuar na mesma ou vai plantar essa semente para que ela mude essa história toda? E aí, como esse signo de Áries tem essa importância, mais ainda tem quando a lua cheia de Áries se completa, porque nós ainda temos, dentre essas forças que nos influenciam, as forças cósmicas, uma das grandes que nos influencia são as forças carreadas pela lua. E a lua não faz ciclos alternativos de crescer, minguar, ficar cheia, né? Claro que isso é todo movimento, né? Hoje a gente sabe disso, mas são um jogo de forças à toa. A gente sabe que a lua influencia em maré, a gente sabe que a lua influencia em crescimento de planta, essas forças influenciam em muito mais coisa. Tanto que a gente, né, na tradição fala, o cara é de lua, né? A lua cheia ele está assim, está assado, na lua minguante. Então, são forças que realmente nos influenciam e nós vivemos ainda sob a influência da lua. A lua reflete com precisão esse processo kármico. E ela ativa forças, e a lua cheia é um momento em que a lua, o ego, vamos linkar agora a lua ao ego, mas vai se conectar àquilo que para nós simboliza, nesse momento de consciência, simboliza, entendam bem, o nosso objetivo, que é o brilho que não tem fase, que não tem conversa, que está ali brilhando o tempo inteiro, do Sol. Por que os sufis, que muito... o sufismo é algo também, você prometendo as coisas aqui para falar sobre, a gente fala muito pouco sobre sufismo. Por que os sufis fazem o simbolismo da lua cheia como ela refletindo no coração a plenitude do homem, quando ele sai do estado de ego restrito para entrar no estado liberto, reflete, porque esta lua cheia reflete em toda a plenitude a luz solar. Então, naquele momento, a lua cheia pode se casar com o sol. Em algum momento da nossa libertação, nós vamos ser não mais luas, refletindo o sol em ciclos que se ligam aos karmas, mas vamos ser sóis vibrando. A consciência crística, portanto, é vinculada ao sol e não à lua. A nossa civilização é uma civilização ainda lunar. Vou ler um pouquinho só para a gente falar de uma coisa importante que aconteceu ontem. No Bhagavad Gita não, mas no Mahabharata, nós vamos encontrar a simbologia dos seres lunares e dos seres solares, de vínculo ancestral, não é? Os Pandavas ou Pandus e os Kurus ou Kauravas, que são, os Pandavas são os 5 que vão se unir com Krishna
a consciência cósmica, e os Kurus são as centenas de seres ligados às dinastias lunares ou dinastias vinculadas ao karma. Os Pandus ou Pandavas são aqueles... Está tudo dentro de nós, tá? Isso é tudo símbolo, tudo está dentro do nosso ser. Vão nos ligar à consciência crística, à consciência cósmica, e que Krishna faz o papel da centelha divina que está fora de nós, construindo esse universo inteiro, mas que está dentro de cada um de nós, esperando para nos elevar. A Semana Santa, ela é o momento correto para que essas forças, para essa luz que chega, todo início de ciclo, essa luz é bombardeada em cima do planeta. Nós estamos sob esse bombardeio, nesse momento. E a lua cheia, onde o Pessah ocorre, onde a Páscoa cristã acaba ocorrendo, apesar de na tradição judaico-cabalística, o Pessah é exatamente no dia da plenitude da lua cheia, o 14º dia lunar. Como o calendário cristão é solar, ocorre no período da lua cheia, mas pode ser antes ou depois, dependendo, o domingo de Páscoa. Dependendo, mas vai sempre ocorrer na lua cheia. Há uma proximidade sempre, mas esse ano casa-se a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, com o Erev Pessah. Isso tem um significado profundo, que é o que nós vamos conversar hoje aqui. Não mais que conversar, mas trabalhar sobre. Para ganhar benefícios para nós e podermos compartilhar esse benefício com outros. Mas quando nós chegamos a esse momento, que está vindo lá desde a Quaresma, olhando a ótica cristã, e vindo desde Shvat, desde Purim, e entrando no seu ápice agora, nesse momento em que, se vocês olharem para o céu, vão ver a lua crescendo já em metade, para chegar na próxima sexta-feira na sua plenitude, no plenilúnio, esse momento em que essas energias estão sendo bombardeadas sobre nós. O que acontece? Todo ano. Sobre nós, digamos, é nós, planeta. Normalmente, o que acontece? As pessoas não estão nem aí, não têm a mínima consciência disso, essa energia bombardeia, e o que é significado? É o teu karma te bombardeando. Se o karma não é bom, infelizmente na maioria das pessoas do planeta, esse karma dual ainda tem um aspecto não bom, muito mais ativo do que o outro, é um período que bagunça no sentido de sacode, vem coisa em cima, bombardeio mesmo. Se é tão bom, nem tanto, mas o que nós estamos procurando aqui? Não é esperar o karma nos bombardear, é nos colocarmos em ressonância com o padrão gerador dessa energia, por isso a ideia do salto, num movimento em que supere isso, porque foi isso que foi mostrado para nós, foi vivido, foi deixado para nós como código na Bíblia. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Nos dois movimentos, porque são um só. Não se separam. O que separou foi a visão sectarista do nosso ego, né, que vira cristão, vira isso, vira aquilo. Então, eu vou seguir aqui a nossa história, depois desse... eu não falei do seguinte, ontem foi Rama Navami, o aparecimento de Rama, de Sri Ram, que é um avatar de Vishnu. Foi ontem, dia 25, coincidiu com o Domingo de Ramos. Vejam que semana. Hoje, 26 de março, é natalício de uma das maiores santas da Idade Média, Santa Catarina de Siena. Uma grande médium e trabalhadora no cristianismo, que foi fundamental num momento muito difícil. Aliás, quantos foram da Igreja Romana, que precisou aparecer uma série de médiuns, quase todas elas mulheres, que puderam manter acesa a chama de espiritualidade dentro da Igreja Romana. Entre elas, Catarina de Siena, Brígida de Vadstena, Santa Brígida da Suécia e outras tantas grandes mulheres que psicografavam cartas, para você ter ideia, para o Papa. O Papa recebia cartas diretas do mestre psicografadas por Santa Catarina de Siena. Na verdade, transcritas por médiuns. Ela não escrevia, ela era analfabeta, mas ela transmitia. Hoje, 26 de março, é o dia em que ela... Amanhã é o dia que nasce São Francisco de Paula. Dia 28 é o dia que nasce Santa Teresa d'Ávila. E a gente vai, portanto, dentro dessa semana, numa conjunção vibratória absurda. A ideia é que a gente aproveite. Aí eu vou seguir aqui o meu script, que é o seguinte, portanto. É uma semana, portanto, numa conjunção de forças cósmicas bombardeando. Vamos ver uma coisa juntos aqui, porque essas forças têm o poder de nos tirar do campo kármico e nos colocar no campo daquilo que a gente chama de campo dos milagres. Milagre nada mais é do que uma lei natural superior.
O milagre não é uma sobrenaturalidade, é uma naturalidade mais abrangente, disponível para consciências despertas. E quem tem consciência desperta opera milagres, não é porque ele é maior do que ninguém, é apenas porque ele despertou. O potencial de geração de milagres é absolutamente democrático. Nenhum ser está excluído desse potencial. Vamos ver juntos uma coisa. Nós não estamos aqui, eu vou meio que ler, tá? Mas enfim, esse foi o instruído que hoje tem que ser meio assim. Não estamos aqui para enxergar os eventos na ótica da religião. O Pêssar e a Páscoa. Não estamos e não queremos que os judeus e cabalistas vejam Jesus como um Messias externo e tampouco como um Deus encarnado. Não é a nossa ideia aqui. Essa casa não tem essa ideia. Não queremos que os cristãos sintam como se estivéssemos diminuindo Jesus. A ideia não é nem uma coisa nem outra, para que a gente possa entender que essa história toda é uma só. Nós não estamos e nem queremos judaizar o cristianismo e nem cristianizar o judaísmo. Não queremos ismos. Não estamos falando aqui de judaísmo, de cristianismo, estamos falando de eventos, de códigos, de seres com consciência que vieram ao mundo. Falamos aqui de Rama, falamos de Krishna, falamos... Isso acontece em todas as civilizações, especificamente a nossa civilização ocidental tem uma raiz lançada dentro dessa epopeia que está posta aqui hoje, nem está aqui, da Bíblia, que começa lá no Gênesis e vai até o final, e ela tem que ser entendida como uma só, não porque Jesus é o Messias e tirada fora pelo outro lado, que Jesus é um cara que é um maluco que chegou lá, disse que era o Messias, foi crucificado, não vale nada. Isso tudo tem que sair da nossa consciência. Essa é uma premissa que a gente precisa para poder trabalhar bem tudo aquilo que nos é oferecido por essa epopeia vivenciada por esses seres. Portanto, a gente não quer isso, ismo nenhum, a gente quer decifrar códigos. Porque são os códigos profundos que estão atrás da roupagem dessas escrituras, tanto da Torá, quanto o Tanakh inteiro, das escrituras dos profetas de todos, e o Novo Testamento inteiro. Não, essa roupagem, a história, ok, é bonito, é poesia muitas vezes, é surpreendente tantas outras, mas o que vale é o que está por trás, é como uma cebola, a gente está tirando cascas para entender o movimento. Esse movimento é um movimento único, e o que está codificado principalmente no Antigo e no Novo Testamento como uma unidade. Isso aqui é rapidinho. É mesmo, né? Por esses movimentos terem sido encarados, de uma maneira fragmentada, geraram incompreensão e lutas. Nós vamos ver ao longo da história que se sucede, mesmo dentro, ainda antes, quando ainda não havia acontecido a passagem de Jesus pelo mundo, nós vamos ver dentro do judaísmo o mau entendimento entre o próprio povo. Se vocês lerem, vão ver o quanto sofreu Moisés, né, quando carrega o povo para fora do Egito, o quanto ele luta com os próprios companheiros. Tanto que a geração que poderia ter chegado, isso é tudo símbolo, a terra prometida em alguns meses, demora 40 anos para chegar. Isso é tudo símbolo. O número 40 é o número que marca o karma, que marca no 4, né, o quarto mundo, o quarto pé, as forças que se traduzem na matéria. Jesus, por sua vez, precisou passar 40 dias no deserto. O número 40 está em todos os lugares em que a gente vê esforços sendo feitos de libertação. A gente precisa sair, saltar. Bom, o que a gente quer aqui, portanto? Ao invés de buscar o significado profundo dos códigos nos eventos relatados na Bíblia e os utilizarmos... Esquece, eu vou mudar a coisa. Essa incompreensão gerou luta, gerou inquisição, gerou perseguições, gerou intolerância até hoje. Até hoje há cristãos que não sabem que Jesus era judeu. Acreditem nisso. Há cristãos que olham para... Porque o que chegou na Idade Média era proibido ler a Bíblia. Ler a Bíblia começou com Martinho Lutero. E, portanto, ao não ler a Bíblia, você via as imagens na igreja, a história te contava, você foi dissociando a história. E há judeus que não sabem nada do que Jesus fez e aconteceu, que os liga Jesus profundamente aos seus grandes mestres. Portanto, a gente não quer
A gente, ao invés de buscar o significado, veja como muda o tom, muda tudo, né? O significado profundo dos códigos relatados, esse que nós queremos. E utilizarmos isso no trabalho de despertar a centelha divina, libertadora, dentro de cada um de nós. Nós, normalmente, o que a gente se atém, principalmente na Semana Santa, é muito notório, as projeções exteriores que nos afastam da verdade. Sejamos cristãos ou judeus, cumprimos bem os rituais, ficamos felizes, vamos na missa do domingo de Ramos, pegamos o raminho, na hora H todo mundo fica lá, canta, vai para casa, zero de mudança. No judaísmo, né? Então, os cristãos cumprem os rituais, forma tudo superficialmente, a maioria de nós, não estou falando de que somos nós, né? Achando que Jesus, na verdade, para um cristão clássico, para essa visão nossa fragmentada, ele é o Salvador externo, então aquilo é ele que vai fazer. Ele livrou dos pecados, ele fez aquilo, ele pagou os pecados por nós, ele nos retira. Nós projetamos isso tudo nele. Esse processo não resolve nossa grande questão, a solução não passa por aí. Porque se ele foi alguém que abriu um canal que é atemporal, todo ser iluminado, que cristifica a palavra Cristo vem de ungido, de Mashiach, Cristo é grego, o ser que abre a sua consciência crística, ele abre permanentemente um canal de vácuo que nos suga para o alto quando a gente se liga a ele. Aí é um sentido de Salvador, para isso ele é Salvador. Mas como é que eu me ligo ao Cristo? Eu não me ligo ao Cristo indo cantar na igreja ou fazendo os ritos externos, me confessando. Eu me ligo como ele propôs, ligando pelo processo em que ele viveu e nos ofereceu para viver. Amar, perdoar, sermos mansos, sermos tolerantes, entendermos o processo da vida como um todo único. Isso, quando a gente se aproxima, aí a gente entra. Já viram aqueles negócios que puxa com força, com vácuo? Aí ele puxa, aí é Salvador. Mas o movimento de salvação não é ficar ali esperando que ele faça. O primeiro passo nós temos que dar. Assim também no judaísmo. Os rituais do judaísmo nessa semana são o Sederot de Pessah, onde se senta para fazer a ceia pascal, e aí se conta a história, se lê a Haggadah, conta a história dos antepassados, né? Se come a matzá, e tarará, a gente vai falar um pouquinho disso depois quando a gente for juntando essas peças. E todo mundo canta, todo mundo fica alegre, né? Deixou de comer o pão com fermento, colheu o hametz na casa, tirou os fermentos e vai comer a matzá pelos dias determinados, né? E como a gente na Semana Santa no final tem o ovo de Páscoa, chocolate e tudo mais, que aliás é um belo símbolo também, que foi ajustado ao cristianismo vindo das tradições nórdicas. Por incrível que pareça, o ovo de Páscoa, a palavra Easter, que sobreviveu no inglês para falar Páscoa, vem da deusa Ostra, a deusa do renascimento, representada por um ovo. E então a tradição do ovo de Páscoa se juntou ao cristianismo, o que é muito legal que tenha acontecido. Mas virou, né? Ok, tudo bem, mas olha a chance que a gente joga fora todo ano, seja lá, seja cá. Vamos sentar na mesa, fazer o seder, cantar, contar para os filhos toda a história do Êxodo, né? E lá no cristianismo a gente faz o domingo de Ramos, sexta-feira não come carne, fica todo mundo triste, vai a venerar um morto, vai atrás da procissão de alguém morto. E aí onde se dá mais foco dentro do cristianismo, e a Páscoa fica um pouquinho de fora, porque aí é a história do ovo. Então, esse não é o processo que nos favorece inteiramente. É respeitar muito o que mais está profundo dentro disso. Das duas coisas, porque no fundo essas duas coisas são uma só. Não há sentido em tudo aquilo que Jesus fez na época do Pessah, sem que nós entendamos tudo aquilo que aconteceu previamente na história do seu povo, que ele nasceu ele era um judeu ou galileu, enfim, mas dentro da tradição hebraica, isso tem que nos ser muito claro para a gente largar de fora. Vamos jogar fora esses nossos ismos de uma vez, porque isso é reflexo das nossas encarnações passadas, onde nós nos chafurdamos nessa fragmentação, seja para um lado ou para o outro. Bom, vou ver se aqui eu já virei, já fui para cá, vou ter que usar os óculos. Os judeus então cumprem os ritos, né? E aguardam também um Messias externo, como
A gente apontou Jesus, tem gente esperando que não, por enquanto não tem o Messias, o mundo não mudou. O Messias tem que vir de fora? Não, o Messias é uma consciência. É claro, foi dito isso por todos os grandes mestres, seja dentro ou fora dessas duas tradições. Quem, entretanto, tem olhos de ver, enxerga a luz e o poder que residem à espera de serem ativados. Ativados quando a unidade dos dois eventos é desvelada e compreendida. É isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Vamos começar com os códigos que residem dentro do Pessar judaico. Se vocês lembram da história do Gênesis, ela começa com a criação, né, do mundo, a história de Adão e Eva, a queda do paraíso. Só para assinalar que isso nos remete ao seguinte, a um estado de consciência pleno que havia no início. Isso em outros universos, em outras... Não é nem dentro do nosso universo. O universo que surgiu material, o Big Bang, né, que a gente já sabe que nem é mais Big Bang. A teoria do Big Bang hoje já foi superada por uma que a gente chama de Big Bounce, que são as idas e vindas dos universos e com vários universos paralelos. O estado primordial de consciência era um estado dito adâmico. Né? Nós temos um grande sábio moderno, Pietro Baldi, que no final ele falava do sistema e do antissistema, de uma queda. Isso tudo está programado, está dentro, mas, né, eu sempre falo assim, eu me empolgo, mas não é matéria de análise agora, um escasso tempo físico que a gente tem, infelizmente. Mas o fato é que essa consciência cai, há uma expulsão do paraíso, isso é tudo código, e o homem vai viver do fruto do seu trabalho, da dor, ou seja, entra em função a lei kármica. Esse é o código mais simples que a gente tira disso daí. Adão vivia fora do karma, e de repente, bum, a história cai, entra em função o karma. E as energias kármicas começam a trabalhar, e Adão pode ser, não está só na Terra, ele está, de repente, fora até desse universo. O Adam Kadmon, o Adão primordial. O Atman é a centelha divina. Quer dizer, ela não cai, mas o ego se estrutura, tão divino quanto. O ego é apenas um apêndice disso e que começa a se achar Deus. E aí é onde entra a idolatria. E aí começa a história que está codificada na Bíblia. Vai aparecer Abraão. Primeiro Abrão, depois ele vai levar não vou brincar hoje aqui com um negócio de letra, nada à mão. Ele toma uma letra nova no seu nome, porque a letra é a expressão da energia que vive no cosmos, é o código de energia. Para isso ele recebe uma letra específica no seu nome, uma letra rei, passa a ser Abraham para poder ser um criador. Um criador para voltar, é o Teshuvah, é a volta à consciência primordial. E começa o trabalho. Por isso ele começa a falar de um Deus único. O ego havia partido. A consciência e fragmentada, muitos deuses são as nossas muitas atributos, nossos muitos atributos e atribulações do ego. E Abraão vai simbolizando esse processo. Vamos lembrar que Abraão tem um filho, né? Tem dois, tem mais, mas enfim, o código fica para Isaac. Isaac sofre um processo em que Abraão vai sacrificá-lo. Lembra daquela história que ele pega, amarra o seu filho e vai no Monte Moriá, guardem essa palavra, e põe Isaac ali, na hora H, ele ouve uma palavra, Abraão, você teve fé, você foi em direção ao sacrifício do seu filho, esquece, olha para trás e tinha um cordeiro amarrado. Sacrifique o cordeiro em vez do seu filho. Isso é tudo código que a gente vai tentar juntar essa história toda. Isaac é só amarrado, isso é uma coisa que é chamada de Akedat Isaac, que é o amarrar do ego. Isaac significa isso, o nosso ego que estava descontrolado, que passa a ser controlado. Por isso o judaísmo utiliza a amarração no braço esquerdo de um pedaço do Stiflim, e é levado, consegue a vida de Abraão. Isaac vai ter 2 filhos. A dualidade aparece com toda clareza em Esaú e Jacó, que entram em briga desde o início. Jacó vai ter 12. Quantas constelações tem o zodíaco? Em Jacó fica claro que esse processo todo de idas e vindas do karma vai se estruturando. Todos eles, vamos desaparecer agora com as pessoas físicas, com os personagens históricos. Vamos fazer isso até com Jesus. O que simboliza todo esse processo? Esse processo
de Abraão que desperta para a unicidade, que ganha uma força, que começa a trabalhar, é o ego que vai se movimentando. Ainda no movimento ondulatório de polaridades, os seus filhos, né, Isaac e Jacob, Esaú começa a ficar de lado, mas nós, né, temos um processo nitidamente kármico, porque ele vai ter 12 filhos. E o 11º filho, que é José, vai ser vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito. O que é o Egito nesses códigos? O Egito não é um país. Até porque a civilização egípcia era uma civilização extremamente evoluída e a espiritualidade egípcia era muito evoluída, mas foi meio de trás para frente. Se você vai para as dinastias mais antigas, é uma coisa fantástica. Quando vai chegando perto da chegada do povo, historicamente falando, nós vamos entrar um deus entra uma representação divina, vamos chamar assim, chamada Amon. Amon é um carneiro. E o Egito, naquele momento, vai representar, depois que as grandes almas que encarnaram, vai representar o ego. É para lá que vai José. E o Egito simboliza exatamente o que? O plano físico. Esse mundo de ilusões que nós vivemos. Esse ego que fica zanzando por ali, vem com José vendido para encarnar no plano físico. E no primeiro momento, José pena e pena muito. Né? Ele é vendido, ele é preso, ele fica lá, né? Depois ele vai para a prisão. Quando ele se liberta da prisão e se recompõe como vice-chanceler do faraó, ele reconstrói todo o processo, ele fica poderoso e simboliza José o ego quando fica poderoso. Mas não vamos esquecer que dentro de cada ego está a centelha divina. E José, naquele momento em que fica todo poderoso, chama ao Egito seu pai Jacob e seus irmãos. Só para uma coisa, para não falar de letra, o número 11 é um número forte. Esse tetragrama aqui, ó, as letras são números. Essas duas letras que estão aqui, essas duas últimas, um Vav e um Rei, somam 11. E ele se divide em dois movimentos. O que está ligado ao plano mais espiritual, as duas primeiras, o Yud e o Rei, e a outra que soma 11, que está ligada aos assuntos materiais, entre aspas, relacionados ao plano físico, ao karma físico. O que se fala na palavra de todos os mestres? Jesus diz isso no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A palavra santificar tem uma significação mais profunda. Santificar é o mesmo que unificar, integrar. Holos. O que é holos? É um todo. De onde vem a palavra holy em inglês? De holos. Portanto, holy, que explicita bem o significado de santificar como unificar. Todo o trabalho de maestria espiritual em qualquer escola representa a unificação do nome. Ou seja, transformar todas as forças aparentemente conflitantes, características do ego, pegando o que está superior aqui, trazendo o que está inferior, o 11, que é José, o corpo, para dentro da unificação. E Jesus coloca isso no Pai Nosso, no segundo movimento do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Se a gente vai olhar essa frase, super... precisa de santificar o nome de Deus se Deus é mais santo do que qualquer outra coisa? O que Jesus está querendo dizer? Que santificado, eu preciso santificar nome. Santificar, portanto, tem o sentido de unificar esse nome, de transformar. Os alquimistas trabalham com isso aqui para fazer modificações. Alquimistas e qualquer um que tenha consciência desperta. O tetragrama é um movimento... Bom, vamos lá, sigamos em frente. José vendido se torna dominador, Jacó vai ao Egito, e aí começa o livro do Êxodo. Então José fica atrás de Jacó com seus irmãos, a briga, e aquilo começa a virar uma prosperidade absurda. E o livro do Êxodo, em hebraico, chama, estranhamente, ele está falando de nome, chama Shemot, nomes. Êxodo, nomes. Olha a tradução, né? Nome seria traduzido nomes, Shemot. Por que é Shemot? A primeira frase que começa esse livro diz assim: Vaelech Yaakov. Só precisa dessas duas palavras. Vaelech significa
Estes são, Vaelech Shemot, desculpa, Veiakov, então Shemot é nomes. Estes são os nomes, isso você vai traduzir, você vê em português, dos filhos de Jacó que vieram com ele ao Egito. Só que na magia não, desculpe, me perdoe. Na visão que a Kabbalah traz mais profunda, a palavra Vaelech, estes são, soma 42. Então, porque assim, estes são os nomes dos filhos. Pô, já se falou dos nomes dos filhos de Jacó desde lá do Gênesis, né? Todo mundo sabe quais são os 12 filhos de Jacó. Para que eu vou começar um livro repetindo o nome dos filhos de Jacó, que já pelo código, pelo descascar da cebola. Vaelech soma 42. E você, em vez de ler Vaelech, Shemot, Yaakov, com estes nomes, estes são os nomes, desculpe, dos filhos de Jacó, você pode ler com 42, Vaelech, nomes, Yaakov desceu ao Egito. Eu estou devendo a vocês um encontro sobre o Ana Bechor, que é o instrumento que nos é dado, é um dos instrumentos que nos é dado para que nós escapemos da prisão do ego. O nome de 42 é o nome da recriação. Então, o livro dos Shemot, o livro do Êxodo, vai mostrar o Pessah, toda a libertação e depois todo o processo de caminhada do povo pelo deserto. E nos interessa o Pessah, porque o Moisés, que foi criado dentro do Egito, não tem melhor código do que esse, ou seja, ele era um mensageiro que vai exatamente para o Egito, ou seja, ele desce ao plano material. O Egito em hebraico, o Egito é Mitzrayim, significa restrição, domínio do ego, a consciência restrita, chega lá para poder libertar. Esse é o código. E como é que ele vai fazer isso? Primeiro, ele é criado dentro daquele processo inteiro, tem aquele episódio dele matar e vai para o deserto, e no deserto depois ele casa, para Midian, para a Arábia, casa ali com a sua mulher, filha de um sacerdote, e vai ter a grande revelação no Monte Sinaí. E lá, ele é indicado, vai lá e salva o meu povo. E no primeiro momento ele simboliza o nosso ego, eu não sou capaz, eu não tenho forças, eu não falo direito, mas o seu irmão vai com você, e ele vai. E acontece tudo aquilo que a gente lembra, né? Todo mundo aprendeu isso nas aulas, porque isso está dentro do cristianismo. Ele vai para o faraó não vou, me liberta meu povo, não liberta, me liberta, e começam as pragas. O símbolo dessas pragas, das 10 pragas, são 10 movimentos, são os tais bombardeios de luz que acontecem em todo o mês de Nissan. Simboliza-se isso. Nós estamos bombardeados por forças de limpeza, se a gente está ressonante para isso, ou bombardeados para nos derrubar se a gente está fechado. É como um copo de água. Ele aqui aberto vai caber água. Se eu corto, melhor ainda, porque se tiver uma corrente aqui, ele se torna um canal perfeito, né? Se tivesse um fluxo permanente de água descendo, se eu corto o fundo, melhor ainda. Enquanto eu não corto, melhor que eu aumente o meu recipiente. Aproveito para beber a água. Mas se esse copo tivesse vazio e emborcado, a água ia bater aqui, era capaz de quebrar se ela fosse muito forte. É isso que acontece com muita gente. O karma vem e quebra. Nesses dias de Pessah, portanto, que coincidem sempre com a quaresma católica, cristã, me desculpem, há um bombardeio de forças, que foi, todo isso é simbolismo, né? A gente não vai entrar aqui muito, porque tem muito ainda que falar, vai amolecendo o faraó, estranhamente, até que ele diz, vamos, saiam. Depois da última praga, que é a morte do primogênito, ou dos primogênitos. Primogênito é um símbolo da sua obra mais cara. O primogênito é o fruto mais agarrado ao ego. É aquele que o ego criou, aquilo que mais nos prende. Né? Nas nossas estruturas egóicas, tem aquelas que mais nos prendem. O Yogananda falava dos hábitos que a gente cria segundo as naturezas, que ficam ali vibrando. E falava muito bem, mostrando que nós temos que combater isso com a meditação, e de repente vem uma praga e bumba, mata os primogênitos. E a Moisés é anunciado o seguinte, olha, Deus conversando com eles, eu vou fazer isso, eu vou libertar o meu povo essa noite. Você no 10º dia desse mês, você vai pegar um cordeiro, olha a história lá do Abraão, né? Um cordeiro novo, um bem e tal, e vai ficar com esse cordeiro em casa do 10º dia de Nissan, o mês de Ares,
Quando chegar no 14º, se vai imolar esse cordeiro. O sangue desse cordeiro, vocês vão pegar um raminho de sopo e vão cruzar os portais, os frontais das suas portas. Porque eu vou passar e vou matar os primogênitos, ou seja, vou matar as estruturas kármicas de todo o Egito, desde o faraó até tudo. Mas quando eu passar pela casa de vocês e olhar esses frontais marcados com o sangue do cordeiro, eu salto por cima. A palavra em inglês que vem, Passover. É Easter e Passover. O destruidor não passará por vocês. Assim faz o povo. E diz assim, e apressem-se, façam pães sem fermento, com ervas amargas, e isso vai ser uma marca, porque esse é o início do ano, e dá uma série de instruções ao povo. E aí acontece exatamente isso. Moisés instrui, todos se reúnem em casa, naquela noite o Egito inteiro sofre a consciência restrita que é representada, a representação do Egito, sofre aquele baque da morte do seu primogênito, e o povo de Israel sai. E aí vem a história, porque era escravo, mas não era uma escravidão que estava ali, sai cheio de bens. Inclusive ele diz assim, vai lá nos egípcios e pede tudo para eles que eles vão dar. E eles saem com ouro, com gado, com tudo. Saem 600 mil pessoas para o deserto, cheias de riquezas materiais. Então nós não estamos falando de escravidão física, de libertação de escravidão física. Nós estamos falando o seguinte, esse todo é um movimento do ego. Que o ego vai acontecer. O Pêssach é exatamente o momento em que o ego, ao receber aquelas pancadas todas, se apresenta para se libertar. E o que é a libertação final? Chegar a uma terra prometida. E a terra prometida é fácil da gente deduzir. É um estado de consciência. É o estado de consciência crístico. É o estado de consciência liberta. Essa é a terra prometida. Terra, reino. Vamos começar a colocar Jesus dentro disso. Passa o tempo, né? Fisicamente. Israel vai demorar 40 dias para chegar fisicamente à terra prometida. Não entra Moisés. Moisés vai desencarnar antes. Ele vai olhar a terra de longe, por uma opção de motivos, né? Códigos todos, lembre-se, códigos. Moisés é uma criatura absolutamente iluminada, mas ele fica, e o seu grande auxiliar, Josué, todo mundo conhece Josué, né? Todo mundo conhece Jesus? A palavra Josué em hebraico, Yehoshua, é exatamente a palavra de Jesus. Jesus se chamava Yehoshua. Mas não quer dizer que isso seja que ele é o Messias que trouxe. Olha como é que está ali ele juntinho de Moisés, como um grande movimento conjunto. O Yehoshua, que vai pegar esse povo e leva para uma terra prometida, que é o estado de consciência, que vai cumprir exatamente aquilo que Moisés estava dizendo. Jamais se disse maior do que Moisés ou menor, nada disso. É um processo único. Eles entram na terra, cai tudo, lembra da história dos muros de Jericó, que caem quando se toca os shofarotes, né, que ficam tocando e eles marchando, dão 7 voltas em volta e cai o muro sozinho. E eles vão e dominam aquela terra e ficam ali por um bom tempo. E vai acontecer muita coisa ali, né? Muita luta ego ainda, apesar daquela terra prometida. Há toda uma epopeia para chegar lá, são 40 anos, minha gente. Há idas e voltas. Há falta de fé, quando Moisés, logo no iniciozinho, manda lá uns espias para ver a terra, e vão 12, ou seja, o karma. 10 voltam, lembra das 10 pragas que precisam ser limpas? 10 voltam dizendo assim, cara, aquilo ali não dá, é só cheio de gigante, a gente não encosta nem o dedo naquela gente, não tem terra para nós. Só Josué, Yehoshua e Caleb, a palavra Caleb tem dentro dela a palavra lev, que significa coração. Aqueles dois que têm uma consciência mais ampla chegam e dizem assim, não é nada disso, lá é uma terra maravilhosa, tem leite, tem mel, a palavra deles não vale. E quando eles não entram, a palavra divina vem a Moisés e fala assim, agora que não tiveram fé, não foram lá, vão andar 40 anos no deserto, e essa geração vai inteira desencarnar, só vão entrar aqueles que vierem depois. E assim se dá. Yehoshua sobrevive, leva.
começa a história do povo ali. Vão entrar os reinados, Israel vai ter um período de juízes e tudo mais, tudo isso é código, até que há os exílios. Jerusalém cai, primeiro cai a parte norte, o reino de Israel, depois cai Judá, finalmente. Tudo isso movimentos absolutamente codificados, mas vamos chegando perto para poder botar Jesus nessa história, porque ele vai nascer exatamente na hora que era para nascer, no momento para poder completar esta sinfonia. Quando os romanos entraram, através daquele que era, primeiramente, foi o grande contraponto de Júlio César, o general Pompeu, que avança para o Oriente, vai conquistando o Império Romano do Oriente, entra em Jerusalém, comanda, que já estava complicada a história politicamente, porque desde a queda do domínio grego, começa a crescer dentro. E aí para essa é o grande processo egóico que se reproduz depois no cristianismo. Começa a crescer a força política dos sacerdotes. O templo reconstruído, que na verdade o templo era um instrumento de ligação com o alto, tudo aquilo que se fazia ali eram códigos, passa a ser dominado por classes políticas sacerdotais que se sucedem com mortes, com coisas, como depois vai acontecer no cristianismo. Quem conhece a história da Igreja Católica, hoje até fácil, porque tem séries até de TV que falam, de períodos negros, onde está ali o ego em ação, conquista política, que eu sei que vai ser sacerdote. Estava acontecendo isso dentro do judaísmo. Roma chega, domina e simplesmente coloca a sua força política e diz assim, olha só, eu não quero mexer com a religião de vocês. O templo que estava ali, pega um rei títere, a dinastia herodiana, e coloca Herodes dentro do reino. Herodes vai construir um templo, que vai ser o templo que Jesus vai enxergar quando aparece no mundo, e diz assim, eu não quero nada mais do seguinte, façam aí o que vocês quiserem, só quem manda, quem diz quem é o sacerdote, sou eu, Roma, dizendo. Tem que me pagar tributo, porque quem manda aqui sou eu, e constrói no pátio do templo uma torre, chamada Torre Antônia, onde os soldados romanos vigiam permanentemente o átrio, e qualquer problema, porque naquele momento o que todo o povo queria? Um Messias libertador, um Messias histórico, um Messias guerreiro, como estava sendo anunciado pela tradição. Quando aparecia alguém querendo dizer que era o Messias, vinha Roma, e os grandes místicos do judaísmo foram todos se mobilizando para a Galileia. Ali que vão aparecer grandes místicos cabalistas, que depois vão trazer o judaísmo para dentro daquele veio que Jesus, de uma certa forma, abriu. O veio espiritual que faz com que o judaísmo se transforme numa religião de profundo misticismo, em algum momento, inclusive, carregando com o sufismo a luz da visão espiritual no Ocidente, porque dentro do cristianismo a coisa estava complicada. Então, quando Jesus chega, agora eu vou voltar aqui para o meu papel, Jesus vem em uma época absolutamente calculada, porque estava naquele momento toda a espiritualidade judaica restrita aos grandes mestres, que estavam sendo perseguidos pelos romanos. A perseguição não era só com os cristãos. Já havia mortes de Rabi Akiva, por exemplo, e outros antes dele, que eram aprisionados e mortos pelos romanos, porque quem falava de espiritualidade não interessava a Roma, porque podia disparar a centelha do messianismo. E havia uma confusão violenta na Palestina. É nesse ambiente histórico que nasce Jesus, mas tinha que ser ali mesmo, para mostrar o seguinte, aí é o código que a gente vai tentar mudar, explanar para vocês. Gente, seja ali, seja depois com a Igreja Católica, seja hoje, com qualquer sectarismo, seja espírita, a gente vai encontrar isso dentro do espiritismo. É claro que o espiritismo não se estruturou como uma religião, mas as pessoas começaram a se achar, eu sou aquele, você é o médium principal, você é o médium-chefe, né? Eu sou o presidente disso, o presidente daquilo. Esse processo é egóico. O que Jesus veio, ele veio naquela época para dizer, olha, todo o trabalho que fizeram os pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moshe, Yehoshua e todos os profetas, sinalizam para uma coisa só. Sai da ilusão e desperta dentro de você a centelha divina. Isso não se faz em templos, isso não se faz em estruturas sacerdotais, isso não se faz em nada, em nenhum lugar externo, só se faz dentro da gente. Por isso ele nasce naquela época perfeita, para mostrar com toda a clareza
E aí por isso é que ele se choca com toda a estrutura do templo, ele não se choca contra os judeus, até porque ele era judeu. Se vocês vão ver o que vai acontecer na Semana Santa. O culto do templo se transforma numa cópia pálida. A substância estava apagada. Era uma Jerusalém rendida aos romanos. Os grandes mestres cabalistas começavam a ser sacrificados. O que é preciso? E ele demonstra aquele salto para a liberdade que acontecera historicamente na saída do povo do Egito, e aí o povo estava ali, mas agora sob o domínio romano. Ele queria mostrar aquele código que Moisés mostrou do salto da consciência, tudo aquilo que foi feito por Moshe, eu vou juntar agora com um processo que eu conscientemente, por ser um ser desperto, vou viver. E vou viver até o final. E eu preciso que isso se conjugue dentro da tradição espiritual que guia toda a formação do povo judaico num mês mais expressivo, porque é aquele mês em que foi recomendado a Moshe, que era o mês inicial do ano, e a partir dali se deveria comemorar todos os anos a libertação do povo. O que se vai buscar é exatamente essa liberdade. Jesus vai trabalhar e ele vai levando a sua missão, ele vai afunilando para isso. Ele começara mais evidentemente 3 anos antes, na Galileia, e começa a se mostrar como um rabi. Rabi é um mestre, e se apresenta exatamente como os mestres itinerantes, sábios de Israel apresentavam, fazendo todo um movimento e levando uma mensagem que não é nova, mas é uma revivescência de estruturas. Não podia ser diferente, só tem uma coisa, só tem um caminho para a humanidade, despertar uma consciência divina, seja ela, assim fez Krishna, assim fez Buda. Jesus faz esse movimento naquilo que se refletiu numa civilização que é passada a comandar o mundo. A partir do Império Romano, a civilização do Ocidente a se expressar no mundo como até hoje se expressa, de uma maneira intensa no campo material. E ele veio para que todo aquele processo fizesse um sentido, se visto como um código de símbolos, mas muito mais do que símbolos, como instrumentos vibratórios para se trabalhar. Como eu falei do Ana Berroa, que está expresso nos Shmot, o Pai Nosso e o Sermão da Montanha são exatamente tábuas de iniciação exatamente equivalentes a isso. Nós podemos usar o Ana Berroa, podemos usar o Pai Nosso, a gente entende o Pai Nosso como ele está proposto. E Jesus vai levando a missão dele. Quando ele começa a aparecer, ele vem descendo da Galileia. E ele, se você olhar os evangelhos, quando ele nasce, a gente falou aqui outro dia, ele foi levado a Jerusalém, os pais dele, São José, todo ano ia no Pêssar, para isso precisava ter dinheiro. Eu falava que São José nunca foi pobrezinho, porque para você ir todo ano a Jerusalém, sair da Galileia, ir para fazer uma viagem, como se fazia naqueles tempos, com burro, com coisa, você tinha que ter posses. Todos os anos seus pais iam. E Jesus vai com seus apóstolos a Jerusalém algumas vezes. Mas quando vai chegando esse final, perto do momento em que a gente conhece como o momento da paixão, ele começa, eu falei isso aqui já há alguns meses, sei lá quantos dias atrás, quando a gente falava de Purim, ele começa na época de Purim, no mês de Adar, que é o mês que precede Nissan, é o mês de peixes. Nesse mês, Jesus faz a multiplicação dos pães, faz o sermão no Monte da Galileia, onde ele alimenta 5.000 pessoas, onde ele mostra a abundância que uma consciência crística tem, o poder que essa consciência tem sobre a matéria. Tanto que é isso que vai enganar os seus apóstolos mais ligados ao ego, inclusive Judas, que vai se encantar com aquilo. E, então ali está o Messias, esse poder vai destruir tudo, vai tirar Roma do cenário, vai trazer a libertação do nosso povo. Porque ele começa a demonstrar efetivamente um poder não só de cura, como um poder de realização, como por exemplo essa multiplicação de pães e peixes. E aí ele vai, nesses dias entre Purim e Pêssar, ele vai se aproximando de Jerusalém. E vai continuando a fazer milagres. Milagres sobre milagres, curas sobre curas. Vai arrastando uma multidão, mas falando o tempo inteiro sobre a necessidade de renovação de consciência. Ao chegar nas cercanias de Jerusalém, já próximo ao Pêssar, ocorre o evento da ressurreição de Lázaro, que é a capital. Ele pega uma pessoa que estava morta há 4 dias e diz que ele está só dormindo. Símbolos, símbolos, códigos, códigos, um atrás do outro. E puxa Lázaro para fora
da tumba, e isso gera vai haver um último movimento de um jantar, onde Lázaro, já vivo, está ali presente, e já vem vários saduceus, vários sacerdotes para ver aquela figura, começar a questionar quem era aquele homem, e tem um episódio da lavagem dos seus pés com um bálsamo de perfume, em que todo mundo aponta o dedo, tá Judas dizendo que tinha gasto o dinheiro para fazer, ele diz assim, os pobres vocês têm todos os dias com vocês, o que você está querendo dizer agora? Mas essa pessoa tem amor no coração, e a quem muito ama, muito se perdoa. Entra em função, vejam só uma coisa que entra em função que é muito importante, para falar só de um código, se a gente pegar esse, acabou, não precisa mais. A lei do karma é matemática. Está presa essa força de 12 movimentos, né, que são representados pelos símbolos, pelo supercomputador cósmico, aquilo que eu falei. E ela vem precisamente ali, ceitil por ceitil, nos trazendo os frutos que nós plantamos. Pá, 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 pá. Isso que está valendo para nós agora. O que vem Jesus dizer? Tem uma força maior que a lei do karma. Essa força se atinge primeiro pelo perdão. Porque se não houvesse perdão dos pecados, melhor dizendo, se a lei do karma fosse uma lei absoluta, para que perdoar? Você tinha que esperar a lei agir até... E Jesus, ele alerta, ele diz, vamos começar a fazer o seguinte, começa você perdoando, você vai rezar, você vai ao templo, antes de fazer o templo, vai se reconciliar com o seu irmão, dentro do seu coração, muda a sua vibração. Quando isso acontecer, você vai ao templo e vai fazer a sua oração. Porque senão a oração não vai ser tão bem recebida. E perdoa o seu irmão. Você reconcilia com ele, perdoa. Porque se você não perdoa, o que você não perdoa, essa medida vai voltar para você. E em vez de você se libertar da prisão, olha o conceito de liberdade. Você vai ficar preso, ceitil por ceitil você vai pagar nessa prisão até que você se liberte. Isso é absolutamente uma expressão da lei do karma. Eu vou pagar o meu karma, seja quanto tempo estou preso nesse processo. Ele diz ao contrário, não, é possível haver o perdão, e o perdão rompe o karma, se estiver associado ao amor. Ele fala isso para a mulher, um pouquinho antes de chegar a Jerusalém. A quem muito ama, muito se perdoa. E propõe, amai-vos uns aos outros. Ele vai conversar no Evangelho de Marcos, é um evangelho muito interessante, que é um evangelho aparentemente muito árido, mas ele no momento da paixão ele é preciso nas suas descrições. E aí ele vai conversar com um escriba que chega dizendo para ele, mestre, quais são os mandamentos mais importantes da Torá? Ele diz assim, o primeiro, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Deus é um, e amai a Deus com todas as suas forças, todo o seu coração, todo o seu entendimento, e amai ao próximo como a si mesmo. Essa é a Torá e os profetas. E o escriba fala assim, mestre, que belas palavras. Ele dá um sinal ali, né? E continua curando, ressuscita Lázaro. Vai chegar a Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos, ele se coloca... Ele fica sempre ali nas montanhas, perto do Monte das Oliveiras, com os seus discípulos, e vai dizer para os apóstolos uma frase que ficou muito confusa no catolicismo, no cristianismo. Ele assim, entrem na cidade que está chegando o Pêssar. Eu estou vindo aqui na cidade para a gente fazer o Pêssar, e eu quero muito comemorar esse Pêssar, fazer o Seder de Pêssar com vocês. Para isso, vamos entrar na cidade, entrem lá, tem um burrinho amarrado, desamarra o burrinho, vai alguém correr atrás de vocês e perguntar, o que você está fazendo tirando o burro? Assim, o mestre precisa dele. Fala só isso. Os apóstolos fazem, Jesus é montado num burrinho. O burro é o símbolo do corpo físico. Jesus montado num burrinho significa o quê? A consciência não é o Messias. Até porque o Messias vai entrar montado num burrinho, são os profetas que dizem isso, é o profeta Isaías que fala. Mas nós não estamos falando da história, nós estamos falando dos símbolos. É a consciência crística que chega assim, acabou o domínio do ego. Burrinho, vamos comigo. E vamos entrar em Jerusalém. E o povo, num primeiro momento, né, naquela busca, vai, bendito aquele que vem, é um salmo, Salmo 18, em nome de Deus, Baruch haba Beshem Adonai, está no Salmo 118 isso, e Jesus entra e começa a ir ao templo.
No primeiro momento tem aquela célebre cena em que ele... Lembra que eu falei que tinha virado um negócio comandado pelos romanos? Porque os sacerdotes vendiam, trocavam pela moeda do templo e davam aos romanos o tributo. É ali que ele é questionado. Porque havia um... Mestre, é lícito pagar esse tributo aos romanos? Ele fala assim, olha a moeda aí. Vira. Quem é que está ali? É César. Dá ao César o que é de César. Paga o tributo. Não está me interessando isso, está me interessada a consciência que vocês... E aí ele tem aquela cena que ele derruba, dizendo assim, essa casa aqui é uma casa de oração, uma casa que foi feita para todos os povos, meu pai a instituiu assim, vocês transformaram isso num lugar de vendilhões. Mas ele não está falando isso só para o templo, ele falou isso olhando certamente o que teria chance, e infelizmente aconteceu, daquilo que se chamou a sua igreja se transformar. Que hoje nós temos um Papa encarnado lutando ainda hoje contra isso. Depois de quantos anos? Bom, isso não tira a essência da história toda. E essa essência está presente no movimento que ele faz final, que é sentar na última ceia com os seus apóstolos, depois que ele diz o seguinte, e depois que vocês pegarem o burrinho, tem um homem lá que está levando 2 cântaros de água, vocês vão pegar esse homem e vão dizer assim, o mestre vai comer o ceder de Pêssar com seus apóstolos na sua casa. Por acaso esta casa ficava no Monte Zion. Lembra que eu falei de Abraão, que eu ia falar alguma coisa parecida? Quando ele sacrifica e amarra, não sacrifica, porque Isaac nunca foi sacrificado, Isaac foi amarrado. Então, é a amarração de Isaac, Akedat Isaac. No Monte Moriá, o Monte Moriá foi onde se constrói. Hoje, essa é uma pedra onde Abraão colocou o seu filho, no Monte Moriá, que é na esplanada do templo. E esse Monte Moriá hoje está dentro da mesquita, aquela mesquita bonita com as cúpulas azul. Eu tive a graça de... Hoje não pode entrar mais ninguém que não seja muçulmano lá. Em 1980, sei lá quando, eu tive a graça de poder chegar na mesquita, entrar lá dentro e ficar ali perto da pedra. Eu acho que eu não tinha nem ideia do que eu estava vendo naquele momento, porque hoje, pela briga que ficou... Olha como é que foi ficando esse sectarismo, né? Aqui, Moriá, aonde ele faz a última ceia, estava perto do monte, um dos montes que compõem Jerusalém, dentro da cidade, que era o Monte Zion. O símbolo de Zion e Jerusalém, no sentido de Moriá e Zion, são exatamente 2 elevações que nós podemos comparar ao tetragrama dividido. Moriá está aqui, é o 11, é o corpo físico. É o mundo físico, é onde Isaac vai ser posto, o filho, e Abraão ouve a voz, tira e põe um cordeiro. Sacrifica o cordeiro. Quem é o cordeiro? É o ego. E esse cordeiro vai ser sacrificado depois no Pêssar, lá na libertação do povo, para o sangue dele ficar nas portas. Jesus pede para fazer o Pêssar com seus apóstolos, uma ceia, um ceder de Pêssar, exatamente como se faz hoje. As tradições que Jesus sentou com os apóstolos, depois eu vou falar um pouquinho, partiu o pão, né? No fundo era uma matzá, eram matzot que estavam ali, pães ázimos, sem fermento, porque se cumpria todo o ritual que era proposto aos judeus, tirar o fermento e não comer fermento. Ele faz isso em Zion, Sião, que são essas 2 letras mais espirituais. Davi, nos seus salmos, faz esse código entre Moriá e Sion, quando ele propõe Sion, ele era inspirado a propor Sion como um estado de alma mais elevado, para onde a consciência deveria ser levada de todo o povo, de todas as pessoas que estão no mundo, encarnadas, sejam elas judeus, cristãos ou o que seja. Uma linguagem. Quando Jesus senta então com os seus discípulos, ele faz o ceder e no final ele pega a matzá, parte e diz assim, comam, isto é o meu corpo. Como a gente tirou o personagem histórico Abraão, Isaac e Jacó, vamos tirar Jesus de cena, vamos entender ali a consciência crística falando. Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Não.
O que é o pão sem fermento? O que é a matzá? É a essência pura sem o fermento do ego. O que faz um fermento no pão? Você joga na massa, infla. Sem substância. A essência que está ali não muda, só cresce o processo por uma reação química que faz aquilo tomar um vulto só no tamanho, mas que não tem essência. Jesus disse assim, primeiro ele disse lá atrás, olha, o fermento dos fariseus, tomem cuidado com esse fermento dos sacerdotes. Os fariseus são todos sacerdotes a todos os tempos, que é ego puro. Eu que mando, eu que digo, eu que faço, você só tem que vir por mim, eu tenho que te confessar, ou você tem que fazer isso, fazer aquilo outro para poder ir para os céus. Se não fizer isso, não entra. Esse é o processo que a gente faz para o outro, que a gente projeta para fora. Jesus está dizendo, não é fora, é dentro. Essa essência sou eu. Não sou eu, Jesus de Nazaré, que vai ficar numa estátua, num altar. É a centelha crística que estava nele vibrando naquele momento e que está dentro de cada um de nós. Ele acende isso. E aí, por isso ele diz, isso aqui, tomar e comer, isso é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Ou seja, procurem a essência todo o tempo. Quando ele levanta para o Kiddush o vinho, ele diz, bebei, isto é o meu sangue. O vinho está ligado a esse lado aqui, ó, a justiça, ao julgamento. Mas quando o vinho fica doce, que é o que se usa nos rituais, e até na missa o padre toma um vinho doce, significa que eu adocei o juízo. E eu adoço o juízo com o quê? Sangue do Cordeiro. O sangue que foi dado ao povo. Sacrifica o Cordeiro. Abraão já tinha feito isso. Moshe recebe a ordem para todo o povo fazer isso. Passar nas portas. O que é a porta? É por onde entra. É por onde entra a nossa ilusão. O destruidor vem ali e nos destrói porque a gente deixa os sentidos, é a porta dos sentidos, é a porta dos condicionamentos, dos nossos hábitos, de tudo aquilo. Aquilo precisa estar com o sangue do Cordeiro, exatamente para que o destruidor não passe por cima, para que a misericórdia adoce a justiça. O perdão tem aqui, mas desde que eu me conecte com ele. E aí ele levanta e diz, esse é o meu sangue, derramado por vós como uma nova aliança. Ou seja, aquele ser completando o trabalho de todos os seus ancestrais, sem em nenhum momento querer se divorciar deles ou criar uma religião nova, ou dizer que aquilo não vale, tudo a confusão que se houve, ele diz, este é o momento em que todos aqueles movimentos em relação ao Cordeiro se simbolizam numa consciência. Nesse momento eu estou sendo ego, ele se transforma no ego. Tanto que ele vai para a cruz. A crucifixão significa o seguinte, é o sacrifício final do ego que vai deixar de... Para de sacrificar no templo, para de sacrificar bichos, de sacrificar animal, que também é símbolo. No final de contas, a gente encontra o sentido profundo disso na simbologia. A Kabbalah vai mostrar isso com clareza. O sangue, aí já dizem as informações espirituais, que a gente pode colher de outras escolas, ainda bem que nessa casa a gente faz isso, é o que liga a nefesh, ou que liga o corpo físico ao corpo etérico, ao corpo astral. O sangue na hemoglobina, no anel pentagonal da hemoglobina, o anel carbônico que tem no centro da molécula de hemoglobina, é onde as vibrações se ancoram no corpo físico. E o corpo físico é onde o ego chafurda. É na matéria que a gente chega aqui e o nosso ego se apresenta. Então, eu sacrifico isto, vou derramar esse sangue e vou completar o movimento no final, mostrando que há uma consciência, há com crase crística, não tem poder nada, nem a morte. Há uma consciência cristificada, tudo se subordina. Como eu estava mostrando, todos os milagres que foram acontecendo, que ele estava o tempo inteiro dizendo, não sou eu quem faço, é a consciência do Pai em mim. Jesus em nenhum momento se apontou como superior a coisa alguma. O último movimento na ceia é lavar os pés dos discípulos. Porque há o ritual judaico, é a lavagem das mãos. É o netilat, que se levanta, se ergue as mãos após uma lavagem. Netilat Yadayim. No sentido de que eu vou aos céus, lavo. E Jesus diz assim, vamos lavar as mãos, fazer isso, e vou lavar os pés de vocês também que carregam no mundo. Ou seja,
a centelha crística se disponibiliza o tempo inteiro a nos iluminar, a nos perdoar, a romper o nosso karma. Como é que eu entro em contato com ela? Não é tão difícil. É um processo que passa por nós não esquecermos no dia, nenhum dia, todos os dias, é preciso acordar com esse desejo. Eu hoje vou amar mais, vou perdoar mais, vou ser mais manso. Em alguns momentos vou até usar força, mas eu tenho esse preceito dentro de mim. Isso significa que o Espírito Santo, a força crística que compõe na visão cristã a Trindade, vai se unificar ao divino, vai se transformar em Deus. Somos nós virando deuses. Voltando os questionamentos são fantásticos de Jesus nos últimos dias. É aquele momento em que ele é questionado. Você está falando que é Deus, você é Deus. Eu não sou Deus. Você esquece do Salmo 80? Vós sois deuses. Nós todos somos. E esse último sacrifício, por isso que coincide com Pêssar, é por isso que ele... Não é à toa, Jesus não fez isso. Por que quer fazer numa noite de Pêssar uma coisa se a gente vai entendendo as coisas profundas? Não foi para renegar, foi para mostrar que aquele movimento simbólico de transformação, eu falei a palavra transformação aqui, mas não entra em função, de despertar, de puxar o que é dentro, e está ali oculto na gente, que é o Cristo, que é a centelha divina, para fora, que vai se simbolizar na ressurreição. Quando ele ressurge, 3 dias depois, planificado, mostrando não existe a morte, o que infelizmente na religião cristã ficou contado que só ele que ressurge, todo mundo está dormindo, né, para muita gente. E não é assim. Ele ressurge, todos nós ressurgimos, mas tem um significado ainda mais profundo, que não é apenas a sobrevivência à morte física. Quando nós falamos de ressurreição, a gente está falando de algo mais profundo do que a pura sobrevivência à morte física. Sobreviver à morte física, nós todos sobrevivemos. A gente desencarna, está no plano espiritual, em qualquer estado de consciência, depende do que a gente plantou aqui, colheu, estamos no karma. Mas o ressurgir é exatamente você sair da consciência restrita do Egito, saltar para uma consciência maior. Isto é ressurreição. Porque aí eu não estou mais preso à lei do karma. Eu posso até reencarnar, se quiser, mas ela não comanda mais o meu... Aí eu estou ressurrecto, aí eu estou vivo. Enquanto eu estou preso a esta lei, eu alterno encarnação e desencarnação, e é um processo cíclico que vai nos levar a evoluir numa velocidade ou noutra, em que nível for, mas o que nos foi proposto pelos grandes mestres é um salto, e agora eu vou brincar, né, eu não vou colocar a palavra quântico depois desse salto, porque hoje se achincalhou tanto esse termo quântico, porque tudo é quântico, né, hoje em dia. Quantas coisas quânticas em que a pessoa não sabe nem o que é isso, nem de onde veio. Então eu vou tirar. É um salto, é um passover. É um passover sobre as portas do nosso ego marcadas pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro é o nosso ego, é o nosso próprio ego. Quando a gente sacrifica as coisas do nosso ego, cada dia que a gente levantar, se a gente medita, se a gente ora, se a gente procura perdoar o nosso irmão, se a gente procura compreender o nosso irmão, ser mais manso com o nosso irmão, não perder a fé. Esqueci da última, né? Porque também naquele caminho lá para Jerusalém é o momento em que ele encontra a figueira. Lembram dessa história da figueira? Que ele vai colher o fruto da figueira, não encontra fruto nenhum. Ninguém mais coma fruto de você. E aí no dia seguinte, os apóstolos vão ver a figueira seca. A gente fica pensando, caramba, Jesus não era nem um pouco ecologista. Né? Mas isso é um símbolo, gente. É um símbolo. A figueira simboliza muita coisa. Simboliza processos de iluminação que obedecem a rituais de iniciação, e as pessoas se prendem a isso, escola disso, escola daquilo, né? Tem que fazer aquilo. A figueira é um pouco esse símbolo. E ele diz assim, acabou isso, ninguém come mais esse fruto. E os discípulos vão para ele e falam assim, mas mestre, o senhor falou ontem, a figueira secou, como é que o senhor faz isso? Assim, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não vai só falar isso para a figueira, vai dizer para o monte, sai daqui, vai para lá, e o monte vai. A fé é prévia. Eu preciso ter fé para poder realizar tudo que eu quero. A gente está invertido, a gente espera ver, crer, igual o Tomé, né? Eu quero ver para crer.
A fé é a força que faz com que eu veja aquilo que eu movimentei com a minha fé. E a gente acha que isso, preso nessa ilusão do Egito, a gente acha que isso é bobagem. Mas não é. A realidade é o contrário. Está lá. Se eu não parto de lá e venho para cá, hora dá certo, hora não dá. Infelizmente, na nossa vida, às vezes dá menos mais. Todos nós estamos envolvidos. Mas quando eu consigo entender o que é isso, e se eu entendo, e aí mais do que entender, se eu faço com que essa fé se conjugue a esse estado de percepção de amor incondicional, aí eu unifiquei o nome. E, portanto, santifiquei o nome. E aí vou ao Pai Nosso. Gente, então vamos aproveitar esses minutinhos, 7 minutos que a gente tem, para a gente aproveitar essa Semana Santa, fazer uma oração / meditação. Vai descer? Hoje é aniversário, sabe de quem? De Zaratustra também. Do Zaratustra? É. Zoroastro. Olha só, antes de você apagar, eu falei que eu abri lá porque o que acontece? Eu ali na sala, eu pego umas coisas, eu já falei para vocês de um salmo, que é o salmo que ativa essa estrutura do milagre. Os salmos são códigos, todos eles, tá? Códigos vibratórios, muito mais que orações, que poesias. Muitos deles são bonitos, outros não. Então eu vou ler rapidinho para vocês o Salmo 98, em hebraico, que eu faço todo dia de manhã. Não precisa ler em hebraico, pode ler em português. Mas quem quiser testar, pode comprar esse livro, tem em qualquer livraria que venda livro judaico. Esse livro tem a transliteração, tem o hebraico em letras e tem a transliteração e tem o português. Né? Então, esse Salmo 98, eu já falei isso para vocês aqui, eu fui orientado a ler todos os dias pelo Papa Francisco. Além de ler para as coisas que eu imagino, mas que é uma pessoa que hoje está num estado, né, de consciência muito elevada e que precisa do nosso apoio para que ele possa realizar aquilo que ele veio fazer. Eu vou ler antes da gente... Pode deixar a música. Isso depois apaga quando acabar, tá, Klaus? Eu vou ler em português e ler em hebraico depois, tá? Um salmo. E vocês vão ver que a letra em português aparentemente não tem nada a ver com... Por isso um mantra. Entoai para o Eterno uma nova canção, pois maravilhosos são os seus feitos. A sua destra, seu braço santo, lhe trouxeram triunfo. O Eterno fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador, o seu amor, a sua justiça. Lembrou sua bondade e sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação do nosso Deus. Que toda a terra clame o Eterno, que toda a terra prorrompa em cânticos, se expanda em júbilo e entoe músicas. Com a harpa e com as vozes harmoniosas, apresentai salmos ao Eterno. Com trombetas e ao som do shofar, aclamai o Rei Eterno. Brame em louvor o mar em sua plenitude e o mundo em todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios, e o cantar dos montes ressoa em uníssono, para aclamar o Eterno que vem julgar a terra, pois, sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Mismor, Shiru Ladonai Shir Hadash, Kli Niflaot Asa, Hoshi Elohim Noz Roa Kodsho, Hodi Adonai Yeshvato, Lenei Hagoyim Gilad Sitkato, Zahar Hasdo Ve'emunato, Leveit Israel, Rau Kol Afse Haaretz et Yeshuat Eloheinu. Hari Ladonai Kol Haaretz, Pitzhu V'ranenu Zamachu Ladonai Bechinor Ve'kol Azimra. B'chatzo serot ve'chol shofar, hari u'lifnei hamelech Adonai, Iraam hayam hameloot, tevel ve'yosh ve'iva. Nirarot im ha'uchaf, yachad hachim yareneinu,
לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרין. Amém. Pai, nós aqui nesse momento te buscamos como filhos, tu que és pai e mãe, és o nosso Salvador e ao mesmo tempo és cada um de nós. Esses dias que se apresentam a nós são dias de oportunidade sublime e suprema, entre a consciência crística que se manifestou em Jesus de Nazaré e, segundo mesmo com as palavras dele, se manifestou em tantos outros antes e depois da sua vinda a esse mundo, possa encontrar caminho para se manifestar dentro de cada um. Nós que estamos aqui sabemos o quanto ainda pesam para nós as ilusões que o nosso ego tem criado. São séculos, são milênios. Mas, quando nossos olhos se abrem, quando ouvimos as palavras que ressoam no Sermão do Monte, a primeira delas dizendo que bem-aventurados os pobres, aqueles que se reconhecem como ego pobres. E é isso que queremos nos reconhecer agora nesse momento. Somos pobres, sim. Carregamos ouropéis à guisa de ouro, falsos brilhantes à guisa de diamante. Queremos ser pobres para poder dirigir a Ti a oração mais profunda do nosso ser, para que o despertar venha. E com ele a liberdade. E nos transformemos em pacificadores, em mansos, que com a força sobrenatural da Tua consciência controlarão o mundo com sua fé, com a sua humildade, com o seu amor, e herdarão a terra, como foi a Tua palavra, através de Teu mensageiro Cristo. E queremos abrir os olhos para contemplar-Te e ver que se somos pobres no ego, quando renascemos, quando nos libertamos, nos transformamos. Não, apenas reconhecemos o que jamais deixamos de ser. Em Teus filhos e filhas unidos a Ti, aderidos a Ti, porque também essa é a Tua palavra, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial e a vossa Mãe. O sagrado, ressoe a sua voz em nós e faça desta pequena assembleia uma semente unida à força que vibra nesses dias, para que nossos karmas cedam espaço ao poder da Tua presença e que a liberdade soe, que o destruidor passe por nós e que a união da nossa pequenez, a grandeza infinita da Tua consciência se faça sem demora, para que possamos, salvos, nos tornar também salvadores. Cura a nossa alma, para que ela cure toda a nossa vida. Que a alegria nos sustente, que essa luz seja compartilhada com todos aqueles a quem amamos, que se estenda ao mundo inteiro, aonde haja dor e sofrimento, aonde haja olhos fechados, aonde haja corações de pedra. E essas rochas sejam quebradas para que todos nós nos reunamos em Sion, sob o Teu olhar, sob Tuas asas.
e possamos proclamar contigo, Adonai Roi Lo Echzar, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Que a tua paz movimente os nossos passos, que o teu amor guie cada pensamento, cada palavra, cada movimento da nossa vida. Unidos a ti, para sempre. Para sempre. Amém. Que nenhum de nós deixe de aproveitar, seja em que ritual queiramos, o poder dessa semana e desses próximos dias.